Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar as questões mais complexas de português da Banca Avança São Paulo. Atualizei tudo com base nas provas mais recentes, para garantir que você não caia em pegadinhas e que esteja preparado para acertar as questões mais difíceis. Vamos começar? Questão 1. Banca Avança São Paulo 2023, leia o trecho abaixo e responda. Em uma sociedade moderna, o uso da tecnologia se tornou essencial, entretanto, não podemos esquecer dos desafios éticos que surgem com essa dependência digital. Sobre o uso da vírgula, assinale a alternativa correta. A vírgula após a palavra tecnologia está incorreta, pois separa um sujeito de seu verbo. B. A vírgula após essencial é opcional, podendo ser retirada sem prejuízo para a clareza da frase. C. A vírgula após entretanto indica uma intercalação de conjunção, está correta de acordo com as regras de pontuação. D. Não há necessidade de vírgula após dependência digital, pois o trecho final é uma explicação direta do que foi dito anteriormente. Alternativa A está incorreta. A vírgula após tecnologia não separa um sujeito de um verbo. Ela separa orações coordenadas, o que é exigido pela regra gramatical. Alternativa B também está incorreta. A vírgula após essencial é obrigatória, pois separa duas orações que estão ligadas por uma conjunção adversativa, entretanto. Alternativa C está correta. A conjunção entretanto está intercalada, e a vírgula é usada corretamente para isolar essa expressão no meio da oração. Alternativa D está incorreta. A vírgula após dependência digital não é necessária, mas a explicação final introduz um novo raciocínio, o que não exige a pontuação. Dica: para lembrar da função da vírgula em orações coordenadas, use o mnemônico SACI, sujeito, aposição, conjunções e intercalações. Sempre que houver esses elementos, é provável que haja uma vírgula envolvida. Questão 2. Banca Avança São Paulo 2022, assinale a alternativa que corrige o seguinte trecho, preservando seu sentido original. Os alunos que chegarem atrasados não poderão participar da primeira aula do dia. A. Os alunos que chegarem atrasados não poderão participar da primeira aula do dia. B. Os alunos que chegar atrasado não poderá participar da primeira aula do dia. C. Os alunos que chegarem atrasados não poderiam participar da primeira aula do dia. D. Os alunos que chegar atrasados não poderão participar da primeira aula do dia. Alternativa A está correta. Aqui temos uma questão de concordância verbal, os alunos está no plural, e portanto, o verbo poderá deve concordar com o sujeito, mudando para poderão. Alternativa B está incorreta. A concordância entre o sujeito e o verbo foi ajustada, mas a palavra aluno está no singular, o que não é coerente com o contexto. Alternativa C está incorreta. Apesar de a concordância estar correta, o verbo poderiam alterar o sentido original, que está no presente. Alternativa D está incorreta. A confusão de singular e plural persiste, e a concordância é quebrada. Exemplo: imagina uma situação em que extraterrestres invadem a escola e estabelecem que só quem chegar na hora vai aprender a linguagem intergaláctica. Ou seja, se chegar atrasado nem adianta tentar participar. Então, concordância é tudo, até no espaço. Questão 3. Banca Avança São Paulo 2023, no contexto de regência verbal, considere a frase. A empresa visa lucros exorbitantes com o novo projeto. Assinale a alternativa correta. A. O verbo visar exige a preposição a, portanto o correto seria visar aos lucros exorbitantes. B. O verbo visar está corretamente empregado e não necessita de preposição. C. A frase está incorreta, pois o verbo visar exige que o complemento esteja no plural. D. O verbo visar deve ser conjugado no futuro do subjuntivo para expressar intenção, e o correto seria visarão lucros exorbitantes. Alternativa A está incorreta. O verbo visar no sentido de ter como objetivo não exige preposição. A frase original está correta. Alternativa B está correta. Quando visar, tem o sentido de objetivar, ou ter como objetivo ele não precisa de preposição. Alternativa C está incorreta. O complemento lucros exorbitantes pode estar no singular ou no plural, sem alteração da regência. Alternativa D está incorreta. Não há necessidade de alterar o tempo verbal para o futuro do subjuntivo. Dica: quando visar significa almejar, ou ter como objetivo não use preposição. Um truque para lembrar disso é o mnemônico VOI, visar objetivo igual intenção sem preposição. Questão 4. Banca Avança São Paulo 2023. Leia o seguinte trecho. Aquela proposta que discutimos ontem foi aceita por todos os presentes.
Sobre o uso da pontuação, analise as alternativas e assinale a correta. A. As vírgulas são necessárias para isolar a oração explicativa, que discutimos ontem. B. As vírgulas são opcionais, pois que discutimos ontem é uma oração subordinada restritiva. C. As vírgulas estão incorretas, já que a expressão, que discutimos ontem, complementa diretamente o substantivo proposta. D. As vírgulas estão corretas, pois que discutimos ontem é uma oração subordinada explicativa. Alternativa A está incorreta. A expressão que discutimos ontem não é uma oração explicativa, e sim restritiva, logo, não deveria estar isolada por vírgulas. Alternativa B está correta. Que discutimos ontem é uma oração subordinada restritiva, que restringe o significado de proposta. O uso das vírgulas nesse caso é incorreto. Alternativa C está incorreta. Embora a expressão realmente complemente proposta, o uso das vírgulas quebra a relação direta entre o substantivo e seu complemento. Alternativa D está incorreta. A oração não é explicativa, mas restritiva, então as vírgulas não deveriam estar ali. Dica: sempre que a oração introduzida por que servir para especificar o substantivo, como aqui, trata-se de uma oração restritiva e não deve ter vírgulas. Pense assim: se você pode retirar a oração e o sentido continuar claro, ela é explicativa e precisa de vírgula, se não, é restritiva e não precisa. Questão 5. Banca Avança São Paulo 2022. Analise a frase a seguir e identifique a alternativa correta quanto à concordância verbal. A maioria dos alunos ficaram satisfeitos com o novo método de ensino. A frase está correta, pois o sujeito é composto e exige o verbo no plural. B. O verbo ficaram deveria estar no singular, concordando com maioria. C. A concordância verbal está correta, mas o verbo deveria ser conjugado no futuro do pretérito. D. A concordância entre ficaram e alunos está correta, pois o termo maioria permite a flexão no plural. Alternativa A está incorreta. Embora a frase tenha o termo alunos, o verbo deve concordar com maioria, que é o núcleo do sujeito e está no singular. Alternativa B está correta. Quando o sujeito é formado por expressões como a maioria de, o verbo concorda com o núcleo da expressão, que neste caso é maioria singular. Alternativa C está incorreta. Não há necessidade de mudar o tempo verbal, pois a frase está no presente. Alternativa D está incorreta. O verbo deve concordar com maioria que está no singular, e não com alunos. Exemplo: imagina se a maioria dos extraterrestres que invadiram a Terra ficaram insatisfeitos com o novo método de defesa planetária, mas era só a maioria. Na verdade, como é maioria mesmo que sejam milhares de alienígenas, o verbo ficaria no singular, ficou insatisfeita. Questão 6. Banca Avança São Paulo 2023. Leia o período a seguir. Os funcionários que foram informados sobre a mudança compareceram à reunião. Assinale a alternativa correta sobre o uso das vírgulas. A. As vírgulas são necessárias, pois que foram informados sobre a mudança, é uma oração explicativa. B. As vírgulas são desnecessárias, pois que foram informados sobre a mudança, é uma oração subordinada restritiva. C. O uso das vírgulas é opcional, sem comprometer o sentido da frase. D. As vírgulas foram utilizadas para separar o sujeito do predicado, o que está incorreto. A alternativa A está correta. Aqui temos uma oração subordinada explicativa. A oração que foram informados sobre a mudança explica mais sobre os funcionários, então as vírgulas são necessárias. A alternativa B está incorreta. Se fosse uma oração restritiva, as vírgulas não seriam necessárias, mas neste caso a oração apenas explica algo que já sabemos. Que todos os funcionários foram informados. A alternativa C está incorreta. O uso das vírgulas aqui não é opcional, é obrigatório em orações explicativas. A alternativa D está incorreta. As vírgulas não estão separando o sujeito do predicado, e sim isolando a oração explicativa. Dica: para lembrar, sempre que a oração introduzida por que puder ser retirada sem mudar o sentido principal, usamos vírgula. Se ela for essencial ao sentido, não usamos. Lembra do mnemônico REV? Restritiva igual sem vírgula, explicativa igual com vírgula, vigilante na pontuação. Questão 7. Banca Avança São Paulo 2022. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa que corrige o seguinte trecho. As pessoas foi as mais impactadas pela decisão. A. As pessoas foram as mais impactadas pela decisão. B. A pessoa foi a mais impactada pelas decisão. C. As pessoas foi a mais impactada pela decisão. D. A pessoa foi as mais impactadas pela decisão. A alternativa A está correta.
Temos um problema de concordância nominal e verbal na frase original. O correto é as pessoas foram plural no sujeito e no verbo, e as mais impactadas plural no adjetivo. Alternativa B está incorreta. A concordância entre a pessoa e a mais impactada está correta, mas pelas decisão está incorreto, pois decisão está no singular e exige o singular pela. Alternativa C está incorreta. O sujeito está no plural, mas o verbo foi está no singular, quebrando a concordância. Alternativa D está incorreta. A concordância entre a pessoa e as mais impactadas não faz sentido, pois o adjetivo está no plural e o sujeito está no singular. Exemplo: agora imagine que um grupo de super-heróis chegou para salvar o planeta e a frase seria: a pessoa mais poderosa foi aquela que levantou o prédio. Claro que essa frase não faz sentido. As pessoas deveria ser as pessoas, e foi deveria ser foram. Até os super-heróis precisam respeitar as regras de concordância. Se você está gostando dessa aula e quer mais questões assim, temos um simulado especial para o concurso da Avança São Paulo por apenas R$ 15 e o melhor, você pode dividir em até 5 vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo dicas como essas. E no final do vídeo, você vai encontrar uma playlist gratuita com mais aulas da Banca Avança São Paulo. Quero saber nos comentários, qual tema de português você gostaria que a gente trouxesse mais questões?